Bianca constantemente falava com o filho que ele deveria parar de jogar videogame e procurar uma casa para ele, já que ainda morava com ela. Ele se sentia ofendido e ainda dizia que não era o momento certo, porque a economia não estava boa. Ela dizia: "Você precisa começar a organizar sua vida. Você não tem emprego, não tem namorada e nunca morou sozinho. É hora de você começar a ser um adulto." Ela estava preocupada, pois teria que trabalhar até o dia de sua morte, porque seu filho era um inútil. Ele dizia à mãe: "Eu não preciso morar sozinho, estou bem aqui ajudando você." E Bianca respondia: "Você não me ajuda em nada, eu faço tudo por você. Quando você vai se mudar? Eu preciso saber." Finalmente, ele colocou o jogo em pausa e olhou para sua mãe, respondendo: "Quando os porcos voarem." Bianca saiu do quarto frustrada. Algumas semanas depois, Bruno procurou Bianca e disse que precisava falar com ela, informando que não queria se mudar, porque achava que ela precisava dele, que ela estava esquecida e envelhecendo. "Esquecendo? Eu?" disse Bianca. "Talvez algumas coisas aqui e ali, mas isso não seria nada demais devido à sua idade." "Você esquece as coisas com frequência", disse Bruno. "Acho que é hora de ir para uma casa de repouso." Ela enlouqueceu com aquela frase. Ela ainda era jovem, trabalhava e o local onde morava era perto de seu trabalho e de tudo que ela precisava. Ele disse que se ela fosse para a casa de repouso, ele iria organizar a vida dele. Ela ficou confusa e perguntou o que aconteceria com a casa. Ele disse que iria mudar de cidade e que as casas naquele local estavam valendo muito dinheiro. Bianca concordou que as casas daquela localidade estavam sendo vendidas por ótimos preços. Ela desejava que seu filho estivesse dizendo a verdade sobre organizar sua vida, mas ela sabia que não deveria confiar nele. Então ela disse: "O que você vai fazer? Como você conseguirá dinheiro para um novo lugar? Você já tem um emprego?" "Bem, ainda não", ele respondeu. "Devemos começar a procurar asilos primeiro. E eu vou lidar com a venda da casa, porque não quero que ninguém te engane. Também posso ficar com dinheiro e vou lhe enviar despesas mensais." Ele continuou falando, mas Bianca já havia percebido tudo. Seu filho queria expulsá-la de casa e ficar com o dinheiro da venda. Aquele sorriso, outrora inocente e bonito, que ela adorou por muitos anos, agora parecia quase sinistro. Ela não acreditava no que seu filho estava planejando. Chegou a hora de Bruno aprender que, embora as mães tenham amor incondicional e ilimitado para dar aos filhos, elas não são estúpidas. Ela concordou com tudo que ele disse, até pediu que encontrasse uma boa casa de repouso. Ele rapidamente achou uma casa de repouso. Ele a ajudou com a mudança para a casa de repouso. E olha que ele nunca ajudou com nenhuma sacola de supermercado. Então Bianca sabia que tinha feito a escolha certa. Era um lugar bonito e não era tão caro quanto outras casas de repouso da região. Ela sentiria falta de sua casa e dos vizinhos, mas não sentiria falta de ser a cuidadora de Bruno, especialmente depois de tudo isso. A única coisa que ela queria ver, mas teria que perder, era a reação dele quando descobrisse a verdade. Bruno teve uma mãe amorosa durante toda a vida, mas ela não era um idiota, como ele pensava. "Volto em alguns dias", disse Bruno. "Vou procurar um corretor de imóveis." Ela sorriu e se despediu, sabendo que ele ficaria um pouco surpreso quando voltasse para casa. Naquele dia, Bruno só voltou para casa à noite e teve uma surpresa. A corretora de imóveis da Bianca, uma adorável mulher chamada Cíntia, arranjou tudo e colocou uma placa de "vendido" em seu gramado. Ela teve a gentileza de não anunciar muito sobre a venda, então Bruno só descobriria a verdade quando fosse tarde demais.
Ele ligou muito nervoso para sua mãe e perguntou como ela pôde fazer aquilo com ele. E ela respondeu: fazer o quê? Vender a minha própria casa? Eu não acredito. Cadê o dinheiro? Disse Bruno. Bianca respondeu: meu dinheiro está são e salvo, em algum lugar que você não vai encontrar. Depois de todos esses anos, nunca pensei que você faria algo assim comigo. Você queria me expulsar da minha própria casa e pegar meu dinheiro para você. Você o gastaria em um mês. Ele mal conseguia falar. Por fim, ele perguntou: onde eu vou morar? Felizmente, ela havia planejado algo para ele. Na geladeira tinha o número de telefone do Sr. Hélio. Ele é dono de uma fazenda de porcos, a alguns quilômetros ao norte, e ele concordou em dar-lhe um quarto e um pequeno salário em troca de trabalho. Fazenda de porcos? Ele perguntou, indignado. Sim, ela disse, não acho que esses porcos vão voar, mas você ainda pode começar a trabalhar. Deu um tchau e foi dormir. Ela não teve notícias do filho por vários dias e ainda não sabia o que ele faria. No entanto, ela esperava que ele não tentasse fazer algo estúpido. Felizmente, Cíntia ligou para ela e disse que tudo estava pronto para os novos proprietários se mudarem. Algumas semanas depois, o Sr. Hélio ligou. Ele veio, relatou o fazendeiro. Como ele está? Ele está com raiva de trabalhar, mas ele vai ter que se acostumar com isso. Era a hora de Bruno se tornar um adulto de verdade. Trabalhar em uma fazenda não era um sonho. Bruno nunca havia pensado em como era difícil criar animais. Também era nojento, porque o Sr. Hélio o fazia recolher cocô, alimentar e lavar os porcos. Bruno odiava cada minuto de sua vida. Sua mãe não atendia suas ligações. A princípio, ele esperou que ela ligasse para ele e pedisse desculpas. No entanto, ele finalmente percebeu que era tudo culpa dele. Sua mãe estava certa. Ele havia planejado pegar o dinheiro e usá-lo para si mesmo. Bruno também sabia que provavelmente o teria gasto sem pensar duas vezes. Ele teve que admitir que ela fez a coisa certa. Bruno teve que vender quase tudo o que possuía, incluindo sua televisão e videogame. Seu quarto na fazenda era muito pequeno para ele e ele não tinha tempo para jogar. O Sr. Hélio o fazia trabalhar das 5 da manhã às 19 horas, na maioria dos dias. Depois de meses, Bruno apreciou o trabalho na fazenda. Foi quando o Sr. Hélio começou a pagar um salário decente para ele. Bruno teve uma sensação de realização que nunca havia experimentado antes. Ele nunca havia recebido tantos elogios por algo que fazia, nem mesmo na escola. Sua mãe era a única pessoa que o elogiava. Logo, ele começou a trabalhar mais e com mais inteligência, e estudou mais sobre a criação de porcos e sugeriu algumas coisas novas ao Sr. Hélio, que ouviu atentamente. 2 anos se passaram e, finalmente, ele decidiu que era hora de visitar sua mãe e se desculpar por tudo que havia feito. Porém, quando chegou ao asilo, recebeu a notícia de que Bianca havia morrido dormindo há um dia e ele não foi informado porque eles não tinham um número de emergência ou qualquer informação sobre ele. O mundo de Bruno desabou. Sua mãe se foi e ele nunca teve a chance de se desculpar. Ele decidiu fazer um excelente funeral para sua mãe, com o dinheiro que havia economizado. O Sr. Hélio e sua esposa ficaram com o coração partido por ele. Eles sabiam que ele não era mais o menino que apareceu com relutância em sua fazenda 2 anos atrás. Seu discurso na cerimônia tinha tudo o que ele precisava dizer para Bianca. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas ele não conseguia parar de ler o que escreveu. Ele ouviu os soluços dos amigos de sua mãe e se sentiu melhor, sabendo que outras pessoas também a amavam. E agora que você está em um lugar melhor,
eu prometo que serei o filho que você deveria ter tido quando estava viva. Perdoe-me, eu te amo. Vou sentir sua falta todos os dias, disse Bruno. Os amigos de sua mãe bateram palmas. Todos eles ofereceram apoio a Bruno e partiram. Só ele permaneceu por mais tempo, pensando em seu futuro. Sua mãe se foi, mas ele esperava que ela tivesse ouvido suas palavras onde quer que estivesse. O senhor Hélio disse que ele tinha um emprego na fazenda pelo tempo que quisesse, mas era esse o seu futuro? Ou deveria fazer outra coisa? Alguém deu um tapinha em seu ombro. Era um homem estranho, em um terno preto. Bruno se virou. O homem se apresentou como advogado da Bianca, senhor Sandro. Bianca havia deixado para o filho todo o dinheiro que lhe restava, o que era considerável porque a venda de sua casa havia sido muito lucrativa. Isso deu a Bruno algo mais em que pensar. O que ele faria com o dinheiro? 2 anos atrás, ele teria festejado e estragado tudo, mas ele não queria mais isso. Ele voltou a trabalhar com o senhor Hélio, que o apoiou em sua dor. A vida acontece, filho. Às vezes, não temos chance de consertar as coisas, mas temos que seguir em frente. Ela gostaria que você seguisse em frente. Ela sabe que você é um homem de verdade agora. O fazendeiro o encorajou. Ele sabia que aquelas palavras eram verdadeiras, mas ainda sentia uma pontada no peito toda vez que pensava na pessoa que tinha sido para sua mãe. Por isso, decidiu não usar o dinheiro e continuar trabalhando na fazenda. Anos depois, ele estava administrando e expandindo. O senhor Hélio fez dele um parceiro de negócios e Bruno só podia esperar que sua mãe finalmente estivesse orgulhosa dele. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima história.